de edificação moral e primeira crónica biográfica. Coordenação: Aida Lemos, António Rebelo, Ernesto Rodrigues, Maria Antônia Lopes e Profílio Pinto. Horto do Esposo, de autor anónimo. A proporcionar um vívido panorama da espiritualidade da época, propõe-se o chamado Horto do Esposo, escrito entre 1383 e 1417. Coube a Mário Martins o mérito de desmontar a lenda literária da tradução deste que foi, na realidade, o nosso protótipo em vernáculo de tratado de espiritualidade. Inscrevendo-se ainda no género da recolha e compilação de exempla em função parenética, na sua ambiguidade ou transição entre manual de oratória sagrada e leitura espiritual individual, o autor, anónimo alcobacense contemporâneo de Fernão Lopes, marca um momento fundacional da literatura portuguesa. Tratado da vida e feitos do muito virtuoso Sr. Infante D. Fernando, de João Álvares. A vida do Infante D. Fernando foi redigida por Frei João Álvares, seu secretário, que testemunhou presencialmente todos os factos narrados e com ele partilhou o cativeiro. Esta crónica biográfica do Infante Santo foi encomendada pelo Infante D. Henrique, protetor de Frei João Álvares após o resgate deste. A obra relata a vida e os feitos do Infante Santo, exalta as qualidades morais e as virtudes do biografado e narra a expedição a Tânger, bem como os eventos que se lhe seguiram. Esta obra representa os primeiros passos de uma literatura geográfica em vernáculo e de raiz inteiramente portuguesa. Rópica Penefma, de João de Barros. Intitulada com desconchavado neo-helenismo, fruto de uma pouco auspiciosa incursão do autor no domínio dos compostos gregos, esta obra do novelista, gramático, pedagogo e moralista João de Barros esperou mais de 4 séculos por uma edição moderna, embora, segundo Marcel Bataillon, seja o mais original texto de prosa filosófica impresso em Portugal no século XVI. A representação alegórica das virtudes morais em árvore inspira-se na apresentação triádica de Aristóteles, reduzindo o escritor português as 14 virtudes a 12 e sem seguir a mesma ordem. Em colóquio de acentos erasmianos, dialogado pela vontade, pelo entendimento, pelo tempo e pela razão, esta última examina a mercadoria espiritual ou vícios daqueles em trânsito para a morte. Se a ortodoxa razão conclui pela imortalidade da alma, negada pelo averroísmo paduano e prémios e castigos no além, a crítica social e a linguagem mordaz, próximas de um certo Gil Vicente, podem explicar a inclusão desta obra no Índex de 1581. Espelho de Casados, de João de Barros. O Espelho de Casados é da autoria de João de Barros, jurista e cidadão da cidade do Porto, que não deve ser confundido com o seu contemporâneo homónimo. O João de Barros portuense publicou, em 1540, um livrinho intitulado
espelho de casados em o qual se disputa copiosamente quão excelente, proveitoso e necessário seja o casamento, e se metem muitas sentenças, avisos e doutrinas e dúvidas necessárias, e finalmente os requisitos que há de ter o casamento para ser em perfeição e serviço de Deus. Este espelho de casados reproduz a miúdo textos estrangeiros, mas não deixa de ser obra pioneira no nosso país, uma vez que integra dados originais, tanto nas concepções como nas práticas. Foi a primeira vez que, em português, se produziu um discurso sobre o casamento, sobre as funções de marido e de mulher e o seu relacionamento. O interesse do livro reside também na data em que surgiu, quando se conheciam os debates de humanistas católicos e protestantes sobre o casamento, e estando ainda por emergir o dogmatismo católico pós-tridentino. Registre-se, por fim, que terá sido a primeira obra a ser impressa no Porto.